Bem, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à 7ª aula das exposições nas Institutas da Religião Cristã de João Calvino, edição de 1536, a primeira edição a qual João Calvino formulou. E nós temos usado essa versão durante todos esses estudos, a qual nós temos visto durante todas essas semanas que se passaram. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que fala da lei, contendo a explanação do decálogo, e vamos justamente falar sobre a exposição do decálogo no ponto E. No ponto E, ponto 7, certo? Na página de número 60, certo? Então, amados irmãos, nós já vimos na última aula, nós podemos ver que Jesus Cristo, o amor de Deus, ele é refletido através de Jesus Cristo. Foi falado da lei anteriormente, e que a lei pune, a lei ela condena o pecador, e que aquele que vive pela lei, ele é julgado por ela. E Jesus Cristo, ele é a salvação. E Jesus Cristo, ele é o Salvador, ele cumpre a lei, ele cumpre o acordo que ele tinha com Deus, e hoje nós podemos dizer que somos salvos pelo sangue do nosso Redentor Jesus Cristo. E hoje vamos falar sobre da exposição do decálogo. Vamos ver os 2 primeiros mandamentos, certo? E aí Calvino, ele discorre da seguinte forma: os 10 mandamentos da lei foram divididos em 2 tábuas. A primeira tábua inclui os primeiros 4 mandamentos, os quais nos instruem sobre o que devemos a Deus. Aí ele vai falar o que devemos a Deus: reconhecê-lo e professá-lo como o único Deus, amá-lo, honrá-lo e temê-lo acima e antes de tudo o mais, depositar unicamente nele todas as nossas esperanças e necessidades e sempre rogar o seu auxílio. Vamos dar uma pausa aqui. Ele começa falando sobre os 10 mandamentos e que esses 10 mandamentos foram entregues a Moisés em 2 tábuas. E ele cita Êxodo capítulo 32, versículo 15. Vamos fazer a leitura de Êxodo capítulo 32, versículo 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas. E aí, essas tábuas entregues a Moisés, elas são divididas em 2, e em cada tábua também há uma divisão desses mandamentos. Na primeira tábua estavam contidos os primeiros 4 mandamentos, e na segunda tábua os outros 6 mandamentos. E aí ele diz: a primeira tábua, não gravou? A primeira tábua inclui os primeiros 4 mandamentos, os quais nos instruem sobre o que devemos a Deus. No caso, os primeiros 4 mandamentos que estão contidos na primeira tábua, eles estão relacionados ao nosso relacionamento para com Deus. São mandamentos de Deus que nós devemos obedecer para com Deus, para com o próprio Deus, na nossa relação com o Pai Eterno. E aí ele vai dizer o que é que esses mandamentos que estão contidos na primeira tábua instruem. Quais são as instruções? Reconhecer a Deus
e professar a Deus como o único Deus. Reconhecer a Deus e professar a Ele como sendo o único Deus. Não existe outro Deus, só existe o Deus único, o Deus santo, o Deus puro, o Deus inigualável. Amá-lo. Nós devemos amar a Deus. E não apenas um amor simples, como nós amamos qualquer coisa nessa terra, mas um amor superior, um amor primeiro e também um amor último a Deus, um amor doador, um amor de se entregar a Deus, acima de qualquer outra coisa. Honrá-lo, honrar a Deus, respeitar a Deus, temê-lo, acima e antes de tudo mais. Não aos homens, não aos patrões, não aos objetos, mas temer a Deus acima de todas as coisas. Depositar unicamente nele todas as nossas esperanças e necessidades. Ter em Deus o nosso refúgio. Ter em Deus a nossa fonte de prazer e de alegria. Ter em Deus a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso descanso, o nosso refrigério, e ter nele o nosso sustentador, ter nele aquele que vem, que nos provê de todas as nossas necessidades, aquele que nos provê nas nossas aflições, nas nossas angústias e nas nossas faltas, e sempre rogar o seu auxílio, se achegar a Deus em oração, se achegar a Deus, pedindo a Ele sua clemência, sua misericórdia sobre nós. E aí ele vai falar, a segunda tábua compreende os 6 mandamentos restantes, os quais explicam, o que é que explica? O amor e os deveres de amor a serem praticados. Por causa dos homens? Não. Por causa de Deus, para com o nosso semelhante. Então, Calvino, ele diz que na segunda tábua estão contidos os mandamentos, os outros 6 mandamentos, que falam do nosso relacionamento para com o nosso próximo, como nós devemos proceder para com os nossos irmãos, com o nosso semelhante. E ele diz que esse relacionamento, e explica que esses 6 mandamentos, eles estão firmados no amor e nos deveres de amor. Amar ao próximo e fazer algo pelo próximo. E também até mesmo não fazer algo contra o próximo. Como não matar, não cobiçar. Não fazer também numa ação de estar fazendo. Não cobiçarás. Então você está fazendo algo que Deus lhe repele a você não fazer, que é uma negativa de não fazer, mas ao mesmo tempo está fazendo, mas algo positivo. Então, explica o amor e os deveres de amor a serem praticados por causa de Deus. Então, se nós amamos o nosso próximo, como nós podemos amar o nosso próximo? Como nós podemos amar a Deus se não amamos ao nosso próximo? Não é assim que diz a palavra? Como é que nós não amamos o nosso irmão que vemos e vamos amar a Deus que não vemos? Não é assim que diz? Então, o nosso amor para com o próximo é por causa de Deus. Nós vimos em aulas anteriores que atributos de Deus como amor, justiça, não se encontram no homem. Apenas fagulhas, centelhas que Deus concede aos homens. Mas o amor pleno, o amor puro, está em Deus. Então, ele diz aí, como os escritores do Evangelho nos afirmam, nosso Senhor sumaria a lei sobre 2 tópicos.
Primeiro, aí é o resumo da lei, né? Quando perguntaram para a lei, para Jesus Cristo, qual os maiores mandamentos, o resumo da lei. E ele pegou e disse: devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Esse é o primeiro tópico. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Aí nós partimos para a palavra onde diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o nosso coração está em Deus, nós devemos amar a Deus, como ele diz aqui. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento, de toda a nossa alma. Algo interno que ninguém pode ver, mas Deus pode. E de toda a nossa força, empenho, dedicação, entrega. É dessa forma que Deus está dizendo, e Jesus Cristo diz, que nós devemos amar a Deus. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. E o segundo ele diz: e ao nosso semelhante como a nós mesmos. Temos amor por nós, queremos o nosso bem. Que queramos também aquilo que nós queremos para nós, para o nosso próximo. Lucas capítulo 10, 27 diz isso assim, ó. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10, verso 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E de todo o teu entendimento. Para nós amarmos a Deus com todo o nosso entendimento, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer aquele que nós devemos amar. E Deus se revela através das Escrituras, e nós temos que estudar sobre Ele, sobre os seus fatos históricos, sobre o seu poder, para que venhamos amar a Deus de todo o nosso entendimento, com nossas faculdades mentais, sendo um culto racional. Um culto racional a Deus. Amar a Deus de forma racional não é sair perambulando, caindo no chão, falando coisas que ninguém entende, e sim palavras que os outros escutam, palavras de louvor, palavras evangelísticas que revelem o nosso Deus verdadeiramente como Ele é. Culto racional, dando glórias e honra àquele que merece. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. João Calvino continua dizendo: ainda que toda a lei estivesse incluída nestes dois tópicos, amar a Deus e amar ao próximo, nosso Senhor, o nosso Deus, a fim de nos privar de todo pretexto de desculpa, de todo prefeito de escusa, quis proclamar mais profunda e explicitamente, quis tornar mais claro este resumo de amar a Deus e amar ao próximo, por meio dos 10 mandamentos. Então, em vez de resumir em 2, Deus quis explanar de forma compreensível em 10, para que o homem não tivesse desculpa de não ter conhecimento. Tudo, aí ele quis, por meio dos 10 mandamentos, ele quis proclamar mais profundo e explicitamente tudo o que pertence à honra e ao temor
e ao amor para com Ele. E tudo que tem a ver com o amor que por causa Ele nos impõe para com nossos semelhantes. Então Deus, nos 4 primeiros mandamentos, Deus ele mostra tudo que pertence à sua honra, a temermos a Ele, ao amor que nós devemos ter para com Ele, e também nos outros 6, e também nos 4, o amor para com o nosso próximo. Por isso que Deus nos impôs os 10 mandamentos. Mas antes de começar, Calvino fala, mas antes de começar seus mandamentos, ele propicia o seguinte prefácio. Abram aí em Êxodo capítulo 20, verso 2. No próprio Instituta, Calvino coloca e diz assim: antes de começar os mandamentos, o próprio Deus fala, o próprio Deus se apresenta, o próprio Deus se revela, trazendo à lembrança do povo quem Ele é. Por que que Deus fez isso? Olha o que diz Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus prefaciou os 10 mandamentos com a sua apresentação? Para mostrar para aquele povo infiel que Ele era Deus. E que aqueles mandamentos ali não eram mandamentos de homens, mas sim de Deus, daquele que havia feito grandes coisas no Egito, a ponto de Faraó endurecer o coração para mostrar os seus milagres, até o ponto da morte dos primogênitos, a instituição da Páscoa, ali naquela terra do Egito, do espírito da morte passar pela cidade, matando os primogênitos, não só dos humanos, mas também dos animais. Deus mostrou e se revelou, e trouxe a lembrança daquele povo, prefaciando aqui, mostrando que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que libertou eles do Egito. E aí Calvino fala, com essas palavras, informa-nos que Ele é o Senhor. E porque Ele é o Senhor, Ele tem o direito de promulgar os mandamentos. E também, quando Ele diz que Ele é o Senhor, Ele se mostra que nós devemos obediência a Ele. E que os mandamentos não é de qualquer um. Que os mandamentos é do Deus Todo-Poderoso. É do Senhor nosso Deus. Então, ele faz esse prefácio para mostrar que Ele tem o direito de instituir os mandamentos. Porque Ele é Deus. E porque nós devemos a Ele obediência. Além disso, continuando, Deus evoca a mente do povo, quão gloriosamente manifestou sua força e seu poder. Ele traz à mente do povo a lembrança da manifestação da sua força e do seu poder. Quando?
quando ajudou os israelitas a conseguir o livramento da servidão de Faraó, a serem libertos do cativeiro de Faraó, a serem libertos da escravidão. E não só do Faraó, mas também dos egípcios. Como diariamente exibe o mesmo poder. Aí Calvino, ele já traz para os dias dele, a qual ele escreveu, e que também serve para os nossos dias atuais. Assim como Deus, quando ele prefaciou, antes dos mandamentos, de falar o primeiro mandamento, ele se apresentou ao povo, quem era aquele que estava instituindo aqueles mandamentos, que não era qualquer um, era Deus, trazendo à mente do povo as manifestações de força e poder que ele manifestou para ajudar o povo de Israel ali diante de Faraó. Aí Calvino pega e traz agora para os dias atuais, para os dias dele, que também serve para os nossos dias. Como diariamente esse mesmo Deus exibe o mesmo poder quando retira seus escolhidos, os verdadeiros israelitas, os eleitos, quando tira os seus escolhidos, os eleitos, da servidão do pecado. No caso, o pecado aqui, ele diz que é a figura do nome do Egito. No caso, Deus liberta o seu povo hoje ainda, atualmente, da servidão do pecado, da escravidão do pecado. Remetendo à questão do versículo 2 de Êxodo 20, que fala da libertação da escravidão do Egito, da servidão do Egito. Quando lhe solta as cadeias do diabo, o faraó espiritual, senhor dos egípcios, os que andam, no caso os egípcios, os que andam em suas próprias concupiscências, os que andam conforme as suas paixões. Então, ele vai agora começar a falar, Calvino vai começar a falar sobre os mandamentos, né? Ele vai começar a falar sobre os mandamentos. Primeiro ele vai falar sobre quem era Deus, para ter instituído os mandamentos. Quem era esse Deus? Então agora ele diz, então Deus agrega o primeiro mandamento da seguinte forma: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Primeiro mandamento. Esse mandamento, meus irmãos, dizendo Calvino, esse mandamento nos proíbe de depositar em outro nossa confiança, o qual deve estar posta totalmente em Deus. O qual deve estar posta totalmente em Deus. Então ele diz aqui que esse mandamento nos proíbe depositar a nossa confiança em outra pessoa. Só em Deus nós podemos depositar nossa confiança. Só em Deus nós podemos confiar. Só em Deus nós podemos acreditar. Ou transferir para outro o crédito devido tão somente a Ele, por qualquer bem ou qualquer virtude. O que é que Calvino está dizendo aqui? Não coloque diante dos seus ídolos aquilo que pertence a Deus. Não coloque os créditos, os agradecimentos àqueles que não merecem, aqueles que não produzem nada, que não fazem nada, que não fizeram nada para você conquistar algo. Tudo provém de Deus. Como a própria palavra de Deus mesmo diz, não podemos receber coisa alguma aqui do céu, não nos seja dado. Então,
Nós não podemos dar glórias a quem não tem glória. Não podemos dar honra a quem não tem honra. É isso que Calvino está dizendo aqui. É só vocês abrirem aí Isaías capítulo 30. Isaías 30. Versos do 1 ao 5. Diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Hanés. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Assim são aqueles que depositam as suas esperanças e a sua confiança em outros que não são Deus, o próprio Deus. E ainda ele diz mais em Isaías capítulo 31, Isaías capítulo 31, verso 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Povo idólatra, povo que confia naquilo que vê, povo que não tem fé no Deus invisível. Jeremias, capítulo 2, verso 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, como diz o salmista. E muitos estão aí a correr e a depositar sua confiança em pedaços de barro, pedaços de madeira. E aqui Deus mesmo dizendo que o povo comete este mal, abandonando ele, fonte de águas vivas. E o verso 32 ainda de Jeremias 2 diz mais. O verso 32 diz assim: acaso se esquecem a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. O que diferencia este povo dos dias de hoje? Nada. Nada. E ainda diz aqui, continuando o Calvino: ao contrário, Deus deve ser temido, respeitado e amado por nós. Além de tudo, devemos reconhecê-lo, devemos reconhecer que em Deus nós temos o único Deus, reconhecê-lo como nosso único Deus, que não existe outro.
e fixar nele toda a nossa esperança e confiança. Existe um único Deus nos céus e na terra. Existe um único Deus em todo o universo e além deste universo que o homem conhece. Deus que desde a eternidade é Deus. Sempre existiu. Nunca precisou de nada para existir. E que fez tudo e criou tudo para a honra e glória do seu santo nome. Neste Deus, único Deus, nós devemos depositar toda a confiança e esperança. Esperar nele pelas coisas futuras e confiar diante de todas as dificuldades e provações desta vida. Esperar nele confiando nas suas promessas. 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, nós devemos o quê? Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Deus eterno, imortal, invisível. E ainda diz mais a música, invisível, mas real. A Ele todo louvor. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 10. Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e verso 13. Deuteronômio 10, verso 12 e verso 13. Essa passagem fala sobre a exortação à obediência, um chamado a obedecer. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor quer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? É isso que Deus requer de nós, meus irmãos. É isso que Calvino está falando aqui. Como é que nós vamos ter outros deuses, além do Deus único? Aquele que nos ama, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, que Ele quer que nós temamos a Ele, que andemos nos seus caminhos, amamos a Ele, sirvamos a Ele, de todo o coração, alma, força e entendimento. É isso que Deus requer de nós. E Ele diz mais: entretanto, devemos ponderar que toda coisa boa nos vem de Deus. Devemos considerar que tudo vem de Deus, toda coisa boa vem de Deus, e nada permitir senão aquilo em que Ele seja honrado e adorado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23 e verso 31. Tudo é para a honra e glória de Deus. Tudo. 1 Coríntios capítulo 10, do verso 23 ao verso 31. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que foi posto diante de vós,
sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, meus irmãos, Deus, nós devemos ter a consciência de que todo bem provém de Deus, e que Ele não permite, Ele permite todas as coisas, só não permite aquilo que tire a sua honra e a sua glória. Liberdade cristã é isso, que façamos aquilo para a edificação do nosso próximo. E ele diz mais que permite todas as coisas, mas aquilo que ele seja honrado e adorado. Continuando, meus irmãos, ainda no primeiro mandamento, discorrendo sobre o que Calvino falou. Devemos fazer isso não apenas declarando com a língua e os gestos corporais, e com toda indicação externa de que não amamos nenhum outro Deus, mas também com nossa mente inteira, nosso coração inteiro e nosso zelo inteiro para nos mostrarmos como tais, pois não só nossas palavras e obras externas se encontram abertas diante de Deus, mas também os recessos mais profundos de nosso coração. E os pensamentos mais profundos de nossa mente lhes são mais bem e mais claramente revelados do que a nós mesmos. O que é que Calvino está dizendo aqui? Que o nosso amor, que a nossa adoração, que o nosso temor venha a ser declarado pela nossa boca, venha a ser declarado pelos nossos gestos, por aquilo que foi externo. Mas, principalmente, além do que é externo, Calvino, e não só Calvino, como a própria palavra de Deus diz, que a adoração, temor a Deus deve ser interno, deve ser na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, porque não adianta fazermos de forma externa, falarmos de nossas bocas, da nossa língua, sendo que o nosso coração se mostra contrário às verdades de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso íntimo. Olha o que diz aí 1 Crônicas, capítulo 28, verso 29. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Olha aí essa orientação. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se nós buscarmos a Deus, Ele se revelará a nós. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Deus conhece a nós muito mais do que a nós mesmos. Nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece a nossa mente. Então, o primeiro mandamento,
Calvino discorre, não terás outros deuses diante de mim, ele mostra discorre sobre esse pensamento que foi o que nós acabamos de ver, que não devemos ter confiança em outro Deus a não ser em Deus. A nossa esperança, a nossa confiança deve estar em Deus. E nós devemos honrar e glorificar a Deus no nosso interior e externalizar isso através dos nossos atos, da nossa fala, e que assim os outros conhecerão o Deus que nós servimos. Segundo mandamento, correndo para o final da nossa aula. Segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem as adorarás, nem lhes darás culto. Nós vamos iniciar a explicação desse segundo mandamento, mas na próxima aula terá a continuação mais aprofundada. Mas superficialmente, o que é que Calvino fala aqui? O que é que isso significa no segundo mandamento? Isso significa todo culto e toda adoração são devidas ao Deus único. Nós devemos prestar culto somente a Deus. Nós devemos adorar somente a Deus. O Deus Criador dos céus e da terra. O Deus único, invisível, mas real. E aí ele pega e discorre quem é esse Deus que merece e que tem direito de todo culto e de toda adoração. Ele é incompreensível, incorpóreo, invisível, e de tal modo contém todas as coisas que em parte alguma pode ser desvendado. O que é que Calvino quis dizer com isso? Deus é incompreensível. Ninguém consegue compreender a Deus. Ninguém consegue entender a Deus. Deus é maior do que qualquer pensamento humano. Mente humana alguma é capaz de desvendar quem é o Deus único e verdadeiro em sua plenitude. Incorpóreo, porque Ele é espírito. Ele não tem forma. Ele não tem cor. Ele não tem sexo. Ele não é como um ser humano, capaz de nós enxergarmos a Ele e copiarmos o seu retrato. Ele é incorpóreo. Ele é invisível. Ninguém consegue ver. Ninguém consegue ver a Deus. Mas nós conseguimos senti-lo. Nós sabemos que Ele existe, mesmo não enxergando. Nós vemos as obras de suas mãos, nós vemos o poder, nós vemos a sua graça, a sua misericórdia. E ele diz: e de tal modo contém todas as coisas que em parte alguma pode ser desvendado. Nada. A natureza mostra a grandeza do nosso Deus. Os céus proclamam a glória do Senhor, como diz o Salmo 119. Mas nada pode desvendar a plenitude de Deus, porque nele estão todas as coisas. Nele está contido todos os atributos perfeitos. Então, Calvino diz que oremos fervorosamente contra a nossa imaginação, de que ele pode ser expresso em alguma figura, ou representado em algum ídolo, não importa qual seja, como se fosse à semelhança de Deus. Vivemos tempos, não só agora, mas desde o início da história humana,
de sacrilégio profundo, a qual o homem tenta representar a Deus através de ídolos. Tenta representar a Deus como se o sol fosse Deus, como se um poste ídolo representasse Deus. Ultimamente temos visto figuras humanas de barba branca, sentados em um trono representando Deus. Como? Deus está dizendo que de forma alguma devemos fazer imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra. Nem nas águas debaixo da terra. Nem as adorarás, nem lhes dará culto, porque só a Ele nós podemos adorar, só a Ele podemos cultuar. E muitos têm dobrado os seus joelhos diante de postes ídolos, figuras humanas, que não representam a Deus. E aqui, Calvino, ele fala, nos dando uma orientação: oremos fervorosamente contra a nossa mente, para que Deus nos livre da nossa imaginação. A mente humana é uma fábrica de ídolos. A mente humana é uma fábrica de ídolos. A mente humana, ela é capaz de criar formas e criar um Deus que não é o Deus. E ainda diz mais: ao contrário, devemos adorar a Deus. Que Deus? O Deus que é Espírito. E olha que o Espírito aí é com E maiúsculo. O Deus que é Espírito. E como é que nós devemos adorar a Deus? Em espírito e em verdade. A forma que nós devemos adorá-lo: em espírito e em verdade. Olha o que diz aí, Deuteronômio 6, 1 Reis 8. Vamos lá, 1 Reis 8, a partir do versículo 22 até o versículo 27, quando Salomão ele ora a Deus. Olha o que diz aí Salomão em sua oração. Põe-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que te disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Deus é imenso. Deus é incalculável, é imensurável. Um Deus que está em todos os lugares. Um Deus que para Ele não há limites. Um Deus que está com os olhos fitados em todos os lugares neste momento sobre a terra.
Um Deus que conhece todos os corações. Um Deus que sabe o que se passa em todas as mentes nesse momento. Um Deus que conhece cada um ao ponto de saber quantos fios de cabelo há na cabeça. Este Deus, ele pode ser retratado em uma imagem de ídolo. Esse Deus pode ser retratado em uma figura humana. Esse Deus pode ser retratado em um poste ídolo. Não. Não pode. Primeira Timóteo 1,17 vai falar o seguinte: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Já havíamos lido, né? E aí diz, para finalizar, João 4, 24. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, que adoremos a Deus em espírito e em verdade, baseado naquilo que Ele mesmo professa, da forma como nós devemos adorá-lo, da forma que nós devemos cultuá-lo. E aí, Calvino finaliza este ponto dizendo: o primeiro mandamento, portanto, ensina que há somente um Deus, que só existe um Deus, o Deus único, à parte do qual nenhum outro Deus se pode imaginar ou manter. Que só existe um Deus. E mesmo se houvesse outro Deus, e mesmo se houvesse nenhum outro Deus com D minúsculo pode ser imaginado à comparação do Deus verdadeiro, e nem pode se manter. Esse mandamento, por sua vez, esse segundo mandamento, ensina Deus mesmo como tal. Deus mesmo está ensinando como tal, e deve ser honrado de tal maneira que não ousemos anexar-lhe, colocar nada que seja físico, nada que seja palpável, nada que seja visto, ou sujeitá-lo aos nossos sentidos, como se ele pudesse ser compreendido por nossas obtusas cabeças ou ser representado de alguma forma. Deus não pode ser representado por nenhuma forma. Deus é Espírito. Por isso que ele diz: não as adorarás, nem lhes dará culto. Quem? As imagens de escultura que fazem, que tentam fazer do que há em cima no céu, do que há embaixo na terra, do que há debaixo das águas. Meus irmãos, Calvino explicou de maneira primorosa esses dois mandamentos, de forma a nos trazer uma reflexão de que Deus é Deus, de que Deus é único, e que só a Ele nós poderemos dar culto e adorar. E que nada pode ser feito para representar a Deus. Porque a nossa fé e confiança deve estar depositada nele. Nós não devemos ter outros deuses, apenas o Deus único.
E esse Deus único exige de nós adoração e culto somente a Ele. E assim, nós finalizamos esta aula, e na próxima aula será dada continuidade na página 63, onde fala sobre as imagens e a idolatria. Coisa muito pontual dos nossos dias. As imagens e a idolatria, que é justamente um aprofundamento histórico do que se passou naquele momento e o que ainda se passa nos dias de hoje, na questão da idolatria das imagens de escultura. Justamente uma explicação mais aprofundada e detalhada, histórica, que Calvino vai nos apresentar, vai nos colocar de bandeja sobre o segundo mandamento. Ainda continuando no segundo mandamento. Então, uma boa noite a todos e que Deus os abençoe e até a próxima aula.